Muito bom dia. Graça e paz. Amém? Creio que era John Knox que dizia: nunca temi o diabo, mas sempre que subo ao púlpito eu fico cheio de temor. Amém, meus amados? Não vamos tratar coisas de homens, vamos anunciar a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Depois de nós termos estudado o testemunho de João Batista, não é? Ele repetiu algumas vezes. Hoje é o Espírito que testifica, nos versículos 32 a 34. Vamos ver a revelação confirmada pelo céu. Vamos ler os versículos 32 a 34. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Oremos mais uma vez, meus queridos irmãos. Pai Santo e Soberano, nós nos aproximamos de Ti reconhecendo que a Tua palavra é verdade absoluta, suficiente e perfeita. Senhor, confessamos que não precisamos de opiniões humanas, mas da clareza das Escrituras. Ao abrirmos o Teu livro, pedimos que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, que nos conceda, Senhor, que nos concedas um entendimento preciso do texto, que alinhes os nossos pensamentos à verdade que Tu nos revelas. Guarda-nos daquelas interpretações superficiais, das emoções vazias, Senhor, afinal de contas, de qualquer distração que nos impeça de ouvirmos o que Tu nos queres dizer. Que Cristo seja visto de uma maneira clara e que a verdade seja fielmente compreendida. Que todos os nossos corações respondam com uma submissão obediente. Para tudo isto, Senhor, nós dependemos totalmente de Ti. Sê conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Fiquemos sentados. Versículo 32, a primeira parte do versículo, diz-nos assim: e João testemunhou, dizendo. Muito bem. Este verbo aqui, testemunhar, que nós encontramos aqui em João, não é devocional, ele é judicial. Em João, testemunho, martireo, ou martíria, não é uma linguagem de inspiração religiosa, é uma linguagem de um tribunal. Todo o Evangelho inteiro, ele é escrito como uma ação pública, com evidências, testemunhas e veredito. João não nos está a querer dizer ou a dizer:
eu tive uma experiência fantástica, uma experiência bonita com Jesus. Não é isso que João está a dizer. Quando a palavra nos diz, e João testemunhou, o que ele está a dizer é como se ele estivesse a dizer, eu depus como testemunha diante de Deus e dos homens. Vocês entendem? É o peso. Por exemplo, em João 5, 31 a 39, nós não vamos gastar tempo a lê-lo, mas nós vamos encontrar várias testemunhas que João, o escritor do Evangelho, não João o Batista, mas João, o escritor do Evangelho, vai nos dar. Ele vai nos falar de João o Batista como testemunha, as obras que Jesus fez como testemunha, o Pai, as Escrituras. Depois vocês em casa, ao refletir sobre a mensagem de hoje, vocês irão ver que tudo isso está lá. Tudo isto tem uma estrutura jurídica. Toda esta passagem de João 5, 31 a 39, ela contém múltiplas confirmações que convergem umas com as outras. Já em Deuteronômio, no Antigo Testamento, Moisés tinha escrito pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, em Deuteronômio 19, 15. Então João, o evangelista, ao escrever-nos o Evangelho, está a mostrar-nos que Deus não pediu uma fé cega. Não, nada disso, meus amados. Nada disso. Deus fornece-nos sempre testemunho suficiente. E um testemunho que dá para verificar. Dá para ver que ele é verdadeiro. A fé cristã sempre é evidencial. Quer dizer, sempre tem evidências. Sempre tem uma abordagem que usa de provas para sustentar a fé. Nunca é subjetiva. Doutrinariamente, eu gostava de vos mostrar o que não é fé bíblica. Fé bíblica não é um salto no escuro, um otimismo, não é? Ser positivo, espiritualmente falando, uma crença, não é nada disso. Biblicamente, a fé cristã, a fé bíblica, é fundamentada em factos históricos reais, confirmado pelo testemunho das Escrituras e aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fé bíblica, meus amados, é uma confiança racional e até moral num Deus que falou e que agiu. Amém, meus amados? 1 João 1, de 1 a 3, nós vemos, João vai escrever, né? Na sua primeira carta, ele vai dizer o que vimos, contemplámos, as nossas mãos apalparam. Atos 1:3 diz que Jesus, depois de ressuscitar, andou 40 dias, né? E apresentando-se vivo com muitas provas incontestáveis. Amém, meus amados? Então, a fé cristã tem um conteúdo público, não é uma coisa reservada, não é uma coisa mística, escondida. Cristo é real. A obra é real, os sinais são reais e as testemunhas também são reais. Amém, meus amados? Se a tua fé depende só do que tu sentes, deixa-me dizer-te hoje, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma crença. Isso até chega a ser assim um tipo de humor espiritual. O testemunho existe justamente para sustentar a igreja quando o sentimento falha. Quando tu não sentes nada. Tens os sinais. Tens os testemunhos. Amém, meus amados? Amém? Amém? Porque pode haver ocasiões em que tu não sentes nada. Lembras-te de João o Batista? Este que diz... O João testemunhou dizendo, no final, quando ele estava preso na prisão, lembra-se o que é que ele fez? Ele chamou os seus discípulos e disse, vão lá ver se, de facto, ele é o Cristo ou devemos de esperar outro. Porque às vezes os sentimentos...
Amém, meus amados? Amém? O testemunho de João Batista é um testemunho oficial. Ele foi enviado. No prólogo, nós vimos isso. Houve um homem enviado por Deus. Versículo 6, versículo 7. Veio como testemunha. João Batista não é só uma pessoa assim, tipo, com uma opinião forte. Não, de maneira nenhuma. Ele é enviado, ele é apóstolo. Apostelo. Ele é comissionado, ele tem uma missão. Isto tem implicações doutrinárias. Fala-nos que Deus estabelece testemunhas autorizadas por Ele, enviadas por Ele, para fundamentar a fé e condenar a incredulidade. Romanos 10, 14 a 17, Paulo vai dizer: como crerão se não há quem pregue? É ou não é? E ele vai dizer no versículo 17: e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então o testemunho é parte do método ordinário de Deus, da ordem de Deus, de um método que tem ordem da parte de Deus para chamar os eleitos e expor também a rebelião dos réprobos, daqueles que estão perdidos. Amém? Conseguimos perceber isso? Então, a importância do testemunho. Testemunho é revelação mais responsabilidade. Aqui entra uma doutrina bem pesada, que às vezes nós não gostamos muito. Meus amados, cada um de nós é responsável segundo a luz que nós temos. Acho que toquei um pouco disto na semana passada. Amém? Responsabilidade é proporcional à luz. Quando João diz, dá testemunho, ele não está só a informar. Vocês entendem? Ele está a revelar Cristo. Ele está a tirar as desculpas, a remover as desculpas e a expor o coração. Em João, neste Evangelho, no capítulo 15, lá mais adiante, no versículo 22, diz: se eu não viera, diz ele aos fariseus, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Amém, meus amados? A questão é essa mesmo. João 3,19. A luz veio ao mundo. O testemunho nunca é neutro. O testemunho é sempre um divisor de águas. O juízo sempre é agravado pela revelação que é rejeitada. Em Lucas 12, 48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, o que é que queremos dizer com isto? Ouvir uma pregação fiel e permanecer indiferente não é ficarmos no mesmo lugar. É endurecimento de coração e a culpa bastante agravada. Imaginem, deixem dar-vos um exemplo. Imagina que tu estás na tua casa, num prédio na tua casa, e dispara o alarme e está a haver um incêndio no teu prédio, na tua casa. Os bombeiros chegam, entram na tua sala e eles dizem-te claramente: há fogo no andar de cima. Precisas sair daqui agora. Tu escutas? Tu entendes o que o bombeiro te está a dizer? Tu não discordas do que ele te está a dizer, mas tu permaneces sentado no sofá. Isso diz que tu és neutro àquela situação, que nada vai acontecer, que estás nem uma coisa nem outra. Não, isso diz que tu estás a escolher permanecer onde tu estás. Quanto mais tu ficas a ouvir
o aviso sem agir, tu não continuas na mesma. Mais se agrava a tua situação. Percebes a importância do testemunho? Amém? Amém, meus amados? O problema não é a ignorância. É resistência. E uma resistência consciente. Está fogo no andar de cima, ou não? Quando tu ouves a pregação fiel das Escrituras, quando tu ouves o Evangelho, e tu permaneces na mesma, ouvir uma pregação fiel e permanecer indiferente não é ficar no mesmo lugar. É acumulares cada vez mais responsabilidade diante de Deus. Hebreus 2, 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Já viste o que é que tu ouvires todos os domingos acerca de Cristo, acerca da obra de Cristo, acerca da salvação que há em Cristo Jesus, e tu permaneceres na mesma? Ok. Eu gosto das músicas, gosto de estar, até gosto deste ambiente, mas eu estou cá na minha. Talvez mais tarde, quando eu for mais velho. Isto não é agora, ainda sou jovem, ainda sou criança. Agora não. Cuidado. Provérbios 29, 1 diz: o homem, ou a pessoa, não é? O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz. Vocês entendem? Cada vez vai ficando mais duro. Deixa-me dar-te o exemplo do sol e da cera. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A diferença não está no sol, está na natureza do material. A palavra é a mesma para todos. O coração é que reage de formas diferentes. Quanto mais sol, quanto mais luz o barro recebe, mais duro ele se torna. Indiferença não é a ausência de reação, é uma reação errada. Não ouvir já é trágico, muito. Mas ouvir e permanecer indiferente é muito, mas muito mais sério. Uma coisa nós sabemos. Quando estamos aqui e ouvimos sermão após sermão, o sermão faz sempre uma destas duas coisas. Ou amolece, ou endurece. Não existe, não acredites, não penses que há uma terceira opção. Amém, meus amados? Amém? Testemunho como categoria trinitária. Em João 32 a 34, do capítulo 1, não nos apresenta apenas este texto que nós estamos a expor hoje, um pregador a falar de Jesus. Ele coloca o testemunho dentro de uma engrenagem da Trindade. O Pai envia e define o sinal, no versículo 33. O Espírito desce e permanece, versículos 32 e 33. E o Filho é identificado publicamente, versículo 34. E percebemos que o profeta, o João, ele testifica ao povo. Primeiro, João 5, 9 a 11, deixem-me citar, não totalmente, mas uma parte, diz: o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então quer dizer que a fé cristã não repousa, não se baseia na palavra do homem, mas no testemunho do próprio Deus, tornado público de diversas formas, através de muitos meios. Qual é a função do testemunho? Ele é o fundamento apostólico e a certeza da igreja. O Evangelho de João
está a preparar o terreno para a natureza do cristianismo pós a ressurreição do Senhor. A igreja viverá por um testemunho fiel. João 20, 31, quando está a falar porque é que este evangelho foi escrito, João diz, estas coisas foram escritas para que creiais. Quer nos dizer que a própria Escritura em si também é um testemunho inspirado. Amém? O que é que isto nos quer dizer? Fala-nos da doutrina da revelação, Deus fala. Da doutrina das Escrituras, não é? Um registro fiel e normativo, que é a norma para a nossa vida. E a doutrina da fé, crer com base nesse testemunho. Amém, meus amados? O que é que isto nos quer dizer? Quer nos dizer que sentimento, irmão, sentir alguma coisa, eu sinto, isso não é uma evidência. Amém? Não é? Não é isso que João está aqui a dizer. Lembras-te que eu falei que esta palavra não era uma palavra religiosa nem devocional, era judicial, era de um tribunal? O que é que serve tu chegares a um tribunal e dizeres, eu sinto que esta pessoa aqui é culpada? Do que é que isso vale? Estamos a perceber o que João nos está a querer dizer? Amém? Não. Isso não vale de nada. Estás num tribunal e dizer, eu sinto que esta pessoa... Não vale nada. Não vale. Eu sinto que esta pessoa fez isto. Eu sinto que ele é assim. O que é que o juiz vai dizer? Amigo, isso vale de alguma coisa? Percebes o peso da palavra que está aqui? E João testemunhou. Não é acerca de um sentimento. Tive uma experiência maravilhosa. Vocês entendem? Se tu sentisses o que era tão bom se sentisses. Não é isso. Não. São evidências. Amém? É como se alguém estivesse no tribunal e dissesse, aqui estão as testemunhas. Este, aquele, o outro. Aqui estão as evidências. Esta situação, a outra. Aqui está o verdito. É isto, aquilo e aquilo. Amém? Da mesma forma, meus amados irmãos, Deus não nos pede que nós sejamos salvos por sensações, por sentimentos religiosos. Não, nada disso. Ele apresenta o seu Filho ao mundo com o testemunho do céu e com muitas testemunhas aqui na terra. Amém, meus amados? Tu não serás julgado pela emoção que tu sentes no culto. Percebes? Não. Tu serás julgado com o que tu fizeste, com o testemunho que tu recebeste. Amém? Testemunho é luz. E luz rejeitada, como nós vimos, é condenação agravada. Amém, meus amados? Há muita coisa por aí que nós precisamos de ter algum cuidado. Vocês não acham? Vocês não acham, meus amados? Amém. É por isso que nós aqui somos, não é? Diz o pessoal, bem coisas, bem frios, bem direitinhos, aqui não há aquela... Não, aqui há testemunho. Das Escrituras, das pessoas, evidências de vidas transformadas. Não é que era coxa e agora tem a perna mais comprida. Percebes? É que era um inimigo de Deus e agora foi reconciliado com Deus pela obra da cruz. Amém, meus amados? É que nós amávamos o pecado e agora odiamos o pecado. É que nós não queríamos saber de Deus e agora o Senhor fez um milagre tremendo na nossa vida. Agora nós queremos é Deus. Amém, meus amados? Não é a emoção que tu sentes. Não é a sensação que tu sentes. É o testemunho que tu ouves e vês. É as evidências. Amém, meus amados? Bom, vi o Espírito descer do céu. É uma revelação objetiva, não introspectiva. João não descreve uma sensação interna,
mas um evento que se podia observar, que se podia ver. Amém, meus amados? Não é uma sensação. Vocês percebem? Não é, meus amados. Isto é muito importante para a doutrina da revelação. Deus não transmite, Deus não nos comunica verdades salvíficas, verdades sobre a salvação por introspeção. Não. Ele age na história com sinais visíveis. Atos 2, 32 e 33 vai falar do que aconteceu e diz que do que todos nós somos testemunhas. Amém? Amém, meus amados? Quando aqui em Atos 2 está a falar sobre o derramamento do Espírito, vocês entendem? O Pentecostes. De que todos nós somos testemunhas. Aqui a pneumatologia bíblica, pneumatologia é o estudo do Espírito. Vocês entendem? Distingue-se do misticismo, de muita coisa que nós ouvimos por aí. Vocês entendem? Uma coisa mística, como se o Espírito fosse, vocês entendem? Uma coisa mística, uma coisa que não dá... Não, meus amados. O Espírito testifica objetivamente, não subjetivamente. Amém? Dá para perceber, dá para saber o que é uma pessoa cheia do Espírito. E não é porque fala línguas, dá saltos, faz piruetas e faz o pino, não. É porque há fruto do Espírito na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, e fora. Amém, meus amados? Amém? O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Não é uma força impessoal. Não. Reparem a linguagem que João usa, uma linguagem pessoal. O Espírito desce, pousa, permanece. Isto afirma-nos claramente a personalidade do Espírito. O que é que significa personalidade em teologia? Na teologia cristã, personalidade não significa corpo físico, nem um indivíduo separado, nada disso. Significa que o Espírito possui intelecto, vontade, capacidade de comunicar, relacionamento, responsabilidade moral, ou seja, ele age como um sujeito pessoal, não como uma energia abstrata. Deixem-me dar-vos aqui algumas bases bíblicas para a personalidade do Espírito. O Espírito fala. Em Atos 13, 2 diz: disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e a Saulo. Uma força não fala. Uma pessoa fala. Sim ou não? O Espírito ensina e lembra. João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas que... Não é? Amém? Ensinar exige o quê? Mente, ação. Isso faz parte de uma pessoa. O Espírito pode ser entristecido. Efésios 4:30, o que é que diz? Não entristeçais o Espírito Santo. Tu não entristeces a eletricidade, pois não? Uma força, pois não? Já viste a eletricidade ficar triste contigo? Então, o Espírito é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito decide. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando fala acerca dos dons da igreja, diz que distribuindo como lhe apraz. Amém? Então ele exerce vontade, é uma pessoa. Amém? Ele distribui da maneira como ele quer. Amém? O Espírito pode ser insultado. Hebreus 10, 29 diz: e ultrajou o Espírito da graça. Somente uma pessoa pode ser ultrajada, insultada. Quando João diz: vi o Espírito descer do céu e pousar sobre ele, nós podemos observar o quê? Que o Espírito
age, o Espírito desce, o Espírito permanece. Isto não é tratado como um poder impessoal que Jesus que ativa, que faz com que aconteça. Ele é o agente divino que está a testificar publicamente, toda a gente está a ver aquilo. O que é que o Senhor tinha dito a João? Aquele sobre quem vires descer. Isto vai nos mostrar a distinção entre o Pai, que envia, o Filho, sobre quem desce, e o Espírito que desce. Amém? Este estudo, esta doutrina é fundamental, meus amados. É um fundamento da doutrina da Trindade. Nós não encontramos a palavra Trindade na Bíblia. Mas porquê é que nós acreditamos na Trindade? Por causa destas evidências. Amém? Qual é a implicação disto na doutrina reformada? Na teologia reformada, o Pai planeia a salvação, o Filho realiza a salvação e o Espírito aplica a salvação. Se o Espírito não é uma pessoa, então não poderia haver uma aplicação pessoal da redenção. Tito 3,5 diz, fala-nos da regeneração pelo Espírito. Romanos 8,16 diz que ele testifica com o nosso Espírito. Somente uma pessoa pode regenerar, convencer, consolar, santificar. Porquê é que isto importa? Porquê é que isto é importante? Porque se o Espírito fosse apenas uma força, meus amados irmãos, a conversão seria uma técnica. O avivamento seria uma manipulação. E a santificação seria um método. O que quer dizer que não é nada disto. Amém, meus amados? Amém? Amém. O que quer dizer que alguns lugares, a conversão é uma técnica, o avivamento é uma manipulação de massas e a santificação é só um método, um esquema, 10 passos para não sei o quê. Amém, meus amados? Mas porque o Espírito é uma pessoa divina, ele decide, não é? Ele convence, ele regenera soberanamente. Amém? Não é como nós ouvíamos que ele é um cavalheiro que bate à porta e se tu permitires, então... Não. Deus diz, tu és meu, tu és minha. E ele faz a obra. Ele é soberano. Amém? Amém? É verdade, ele pode ser resistido, sim, pelos que não são de Deus. Atos 7,51 fala-nos disso. Amém? Mas não há ninguém que Deus tenha escolhido, não é? Que o Espírito testifique que essa pessoa resista. Não pode resistir. Vocês entendem? Porque o Espírito é soberano. Amém, meus amados? Já vimos, ele pode ser entristecido. Então esta doutrina preserva o quê? A soberania de Deus, a responsabilidade humana e a realidade da comunhão com Deus. Amém? O Espírito é uma pessoa, não uma força. A eletricidade até pode iluminar esta casa, não pode? Pode iluminar todos nós, pode ou não pode? Mas não nos ama. Pois não? O Espírito não é uma energia espiritual. O Espírito é o Deus presente, ativo e pessoal. Amém? Tão bom. Amém? Tão bom.
o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do seu Santo Espírito. Tão especial. Amém, meus amados? Quando nós estamos a dizer aqui em João 1, estamos a afirmar a personalidade do Espírito, o que nós queremos dizer é que ele não é uma metáfora, não é um símbolo, não é um poder impessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade, distinto do Pai e do Filho, é coigual, é coeterno e é ativo na revelação de Cristo. João, no capítulo 14, diz que ele é o outro, é semelhante a ele é o outro Consolador. Em Atos 5, 3, versículo 3 e 4, na passagem de Ananias e Safira, o que é que Pedro diz a Ananias? Tu mentiste a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Bom, a origem é do céu e não da terra, diz, desceu do céu. Então, o Espírito vem do céu, não da terra. João 15, 26 diz, o Espírito da verdade que procede do Pai. Como nós temos aprendido, a redenção não começa com a busca humana, com a busca do homem, de Deus, mas com o envio divino. Como pomba. Interessante como é que viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Como pomba. Pomba não é aqui um simbolismo sentimental. Aqui, pomba está carregado, irmãos, de teologia. Lembram-se no início, em Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre as águas. E quando as águas baixaram, o que é que diz? A pomba anunciava o quê? A nova criação após o juízo. Então o que é que João nos está aqui a querer dizer como uma pomba? Cristo está a inaugurar o quê? A nova criação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há uma nova linhagem, como diz lá em Isaías 53, não é? Há uma nova linhagem, há uma nova descendência, há uma nova criação. Amém, meus amados irmãos? Não é apenas uma reforma moral. São uma nova criação. Aleluia. Amém, meus amados? Se tu reduzes, já falei isto convosco, não é? Se tu és daqueles que és capaz de reduzir Cristo só a um exemplo de vida. Jesus foi um exemplo para nós. Senhor, obrigado porque tu foste um exemplo para nós. E agora tu vais a tentar imitá-lo. Tu nunca vais conseguir imitá-lo. Ele não é um exemplo. É um exemplo. Mas não é um exemplo. Vocês entendem? Ou não é só um exemplo de vida. Se tu reduzes Jesus a um exemplo de vida, tu ignoras completamente que ele veio para ressuscitar mortos espirituais. Ele veio para que houvessem novas criaturas, uma nova criação. Pousar sobre ele fala de quê? De permanência, não uma visita. Vocês entendem? Fala de permanecer. Claro, irmãos, nós estamos na nova aliança, nós estamos, não é? No Novo Testamento. Mas na Antiga Aliança, o Espírito vinha sobre os juízes, sobre os reis, capacitava para algumas tarefas, mas depois o que acontecia? O Espírito se retirava. O Espírito saía. O Espírito ia embora. 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito se retira de Saul. Mas em Cristo, o que é que João diz que o Espírito permanece? O Espírito permanece. Isaías 11, versículo 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não é? O profeta está aqui a estabelecer a unção messiânica, uma unção definitiva. Jesus não é capacitado parcialmente ou temporariamente. Ele é o ungido, ele é o Christos. Christos quer dizer o ungido. Amém?
Ele é o ungido completo. Louvado seja Deus. E Cristo é o ungido que também concede o Espírito aos outros. Amém? João 1,33 diz assim: Ele é o que batiza com o Espírito. Cristo não apenas recebe o Espírito, mas Ele também dispensa o Espírito. Joel 2, 28 e 29. Atos 2, 33. Amém? Na antiga aliança, no antigo pacto, o Espírito era seletivo. No novo pacto, o Espírito é derramado pelo Filho. Quer dizer que o Criador também é o mediador do Espírito. Amém? O Pai envia e define o sinal, Ele fala qual é o sinal. O Espírito desce e unge, e o Filho é revelado de maneira pública. A salvação é obra do Deus triuno, planeada pelo Pai, realizada pelo Filho, como nós vimos, e aplicada pelo Espírito. Qual é as implicações doutrinárias disto? De uma forma central. Deixa-me voltar-te a lembrar. Cristo não é reconhecido pela emoção, por uma análise sociológica, por tradição religiosa. Ele é reconhecido quando o Espírito desce e revela. Amém? O apóstolo Paulo vai ter uma frase interessante. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 3, ele vai dizer: ninguém, sabes o que é que quer dizer ninguém, não sabes? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Quer dizer, a pessoa pode dizer Senhor. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos isso? O que é que está a dizer? Ninguém pode dizer verdadeiramente Senhor, quer dizer, tu és o meu Senhor, és tu que mandas em mim. Amém? Amém. Conseguimos perceber o que é que Paulo está a querer dizer, não conseguimos? Não é dizer com a boca, Senhor. Isso muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos em teu nome. Uma coisa é dizer Senhor com a boca. Outra coisa é Ele ser o Senhor da tua vida. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser governado pelo Espírito. Amém? Ele governa a tua vida. Paulo diz, ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito, tu podes ver tudo, menos Cristo. Lembras-te do que nós falávamos ali? Lembram-se vocês? Moralismo. Não é? Bom comportamento, cumprir regras, vocês entendem? Podes ver tudo. Cantar o corinho, fazer a oração, dizer amém na hora certa. Vocês entendem? Tudo, tudo. Vês tudo, menos Cristo. Sem o Espírito. Amém? Quem sabe o que é um puzzle? Quem já viu um puzzle? Quem já construiu um puzzle? Tu podes ter todo o puzzle e não teres a imagem. Já pensaste nisso? Estão lá as peças todas do puzzle, mas tu não vês a imagem do puzzle. É ou não é? Amém? Amém? O trabalho do Espírito não é trazer mais peças para o puzzle, é abrir os olhos para que tu vejas a imagem. A gente pega na Bíblia, lê para trás, para a frente, de direita, para a esquerda, não vê. Não vê. Não vê. E parece que quanto mais lê, menos vê. Porque precisamos do
Espírito. Está tudo aqui, está ou não está? Como é que está tudo aqui? Uns leem e não veem e outros veem. Qual é a diferença? Porquê que um padre pega na Bíblia e ele não vê? Porquê que a gente ensinar nos seminários teológicos que ensina o que está aqui, mas não vê? O Espírito. Porque não é uma questão de acrescentar peças. É a questão de teres os olhos e o que o Espírito faz é ele abre os nossos olhos. Nós não víamos, não é? Mas agora até lemos, a sério? Não via nada disso? Porquê é que vês agora? Espírito. O Espírito. Amém? Se a tua fé depende simplesmente da tua percepção, do ambiente em que tu estás, da experiência que tu tens ou que tu tiveste, essa fé não vai sobreviver. Não se vai aguentar. Essa não é a fé bíblica. Mas se a tua fé nasce do testemunho do céu, confirmada pelo Espírito, centrada na pessoa bendita do Filho, então ela permanece. Porque ela não nasceu da carne. Ela nasceu de Deus. Amém? Amém, meus queridos? João diz, no versículo 33, a primeira parte do versículo, eu não o conhecia. Não, ele era o primo. Hã? Ele era o primo. Amém? Diz que quando as mães se encontraram, Maria com Isabel, né? Até dentro do ventre, né? O bebê, né? Até João, não o conhecia. Revelação soberana, revelação da parte de Deus. Não uma revelação relacional. Não é porque eles eram primos. Vocês entendem? Amém? Não é porque tu és filho e a tua mãe é crente, ou a tua avó é crente, ou a tua mulher é crente, ou o teu marido é crente. Percebes? Não é relacional. É soberana. É de Deus. Amém? Não é porque tens pais crentes que tu também és crente. Conseguimos entender isso? João vai repetir a mesma frase. Ele já nos tinha dito isto. Não o conhecia. Já tinha ou não tinha? Tinha. A ênfase é intencional sempre. Quando tu vês repetido, não penses que se calhar enganou-se. Não, não. Há uma intenção nisso. Ele conhecia Jesus como homem. O primo Jesus. Mas não como o Messias, o ungido. Isso ele não conhecia. Já usei esta passagem em Mateus 16, 17, quando Jesus diz a Pedro, não é? Não foi carne nem sangue que te revelou, não é? É isso, meus amados. Não é? Tu podes viver na tua casa toda a tua vida e não conheceres os fundamentos da casa. Podes ou não? Amém? Podes. Como nós vimos, já falámos disto, vamos avançar a semana passada. Proximidade não gera discernimento. Não é porque tu és próximo que tu sabes o que é. Porque isto do reino só se percebe quando se está dentro. Amém? De fora todos acham o mesmo. Parece tudo igual. Quando tu estás dentro, quando ele te tira das trevas para a sua maravilhosa luz, é como uma bolha invisível. Quem está de fora vê, uau, claro, sim. Tu tens o mesmo cabelo, a mesma, né? Roupa, tudo igual, trabalho, tudo, né? Quem está fora vê tudo igual. Né? Está próximo, mas não vê. Agora, quando ele te coloca dentro, dizes, uau, afinal é assim? Afinal é isto? Ah, que maravilha. Amém, meus amados? Repara bem que João não confia na sua própria percepção das coisas. Não.
a sua certeza vem da palavra prévia, que Deus já tinha falado previamente à sua vida. Então o que é que nós queremos dizer, ou o que é que eu vos quero dizer com isto? Que o sinal confirma a palavra, não substitui a palavra. Amém? Deuteronômio 18 dizia: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém? O autor da carta aos Hebreus, que não sabemos quem é, escreve logo no início, e diz assim, versículo 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Então, o sinal, o que é que faz? Confirma não substitui a palavra. Amém, meus amados? Amém? Não é porque tu tinhas uma doença e foste à igreja e depois tu foste curado, não é porque tu tinhas um vício, eras toxicodependente e agora já não és, não é porque eras alcoólico e agora já não és, que isso quer dizer alguma coisa, meus amados. Amém? Amém? Se foi Deus que agiu, tu não deixaste de ser só drogado. Tu passaste a ser um discípulo, um filho de Deus. Amém? Amém, meus amados? O sinal confirma a palavra, não substitui a palavra. Amém, meus amados? Toda a fé que depende de sinais e não da palavra, o que é que ela é? Instável. Instável. Amém? Instável. Amém? Amém? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. A superioridade absoluta de Cristo em relação a João. João batizava com água. Jesus, o Espírito. Ezequiel 36, 26 e 27, o profeta já tinha profetizado. Dar-vos-ei coração novo e porei de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Quem é que faz essa obra? Já viste como é que está o verbo? Não é? É Deus que faz isso. É Deus que transforma o nosso coração. É Deus que coloca em nós o seu Espírito. É Deus que nos limpa, que nos purifica, coloca em nós as suas leis no nosso coração. Nós antes éramos filhos da ira. Deus estava irado connosco. Nós éramos desobedientes por natureza. Agora nós só queremos é obedecer. Ainda que às vezes desobedeçamos. Mas o querer está lá. Amém? Sabem qual é a oração que eu oro mais vezes? É: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei quem sou, Senhor. Guarda-me, livra-me, Senhor, da tentação. Livra-me do mal. Se comigo, não permitas, Senhor, que eu pense por mim mesmo, que eu faça por mim mesmo. Essa é a oração que eu faço mais todos os dias da minha vida. Às vezes eu vou no carro e digo: Senhor, guarda-me, Senhor, se comigo. Eu preciso tanto de Ti. Eu sou tão mau. Quando nós éramos cheios do nosso eu, ou quando eu era cheio do meu eu, ainda que religioso, eu não entendia: livra-me da tentação, guarda-me do mal. Eu não percebia nada. Eu não percebia nada daquela oração que Jesus disse para nós fazermos. Sim, Senhor, preciso que Tu me livres da tentação, porque eu estou sujeito à tentação. Preciso que Tu me livres do mal.
Não é só do mal em relação ao outro, é do mal em relação a Deus. Deus não pode ver o mal. Senhor, livra-me, guarda-me. Porque eu estava a dizer, cada vez que subo aqui, é temor, é tremor. Vocês percebem? Porque Deus é Deus. E quem somos nós? É ser inclinado para o mal. Deus não... E quem é que nos faz ter este desejo, este querer? Ainda que às vezes não consigamos efetuá-lo de uma maneira completa. Mas quem é que coloca em nós este querer? Deus, o Espírito de Deus. Porque Atos 1,5 diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. O que João preparou de forma externa, visível, Cristo fez cá dentro. Cá dentro. Não é, meus amados? Não serve nada dizer, eu fui batizado. Oh, pastor, 1900 e troca o passo, eu fui batizado. Pastor, fui batizada. Sim, e qual é a transformação interna? Onde é que Deus agiu? Mostra-me lá. Qual é? É isso. É que o João, o Domingos, qualquer outro pastor, pode batizar com água? Pode. Então não pode? Pode, claro. Mas a evidência... Amém? A água alcança a pele. Bom, se abrires a boca, és capaz de te engasgar um bocadinho mais que a pele. Mas só passa pela pele, é ou não é? Geralmente, no batismo, ninguém bebe água porque nós ensinamos primeiro, ensaiamos a coisa, não é? Preparamos a pessoa, olha, mete assim, né? Fazes assim no nariz, né? Lembram-se quando foram batizados, né? Que é para não acontecer qualquer coisa lá e depois vocês vão logo diretos, né? Que a gente não sabe muito bem se vocês estão bem prontos ou não. Se a coisa está bem ou não. É ou não é? Chega à pele o batismo. É ou não é? Mas o Espírito ressuscita o nosso coração. Nosso coração estava morto em relação a Deus. Nosso coração era uma pedra, sabem aquelas campas no cemitério, aquelas pedras mármores, frias, que a gente toca, aquilo é um gelo. Esse era o nosso coração em relação a Deus. A gente não queria saber de Deus para nada. Nós estávamos insensíveis, mortos completamente, no que diz respeito a Deus. Podes lavar um morto quantas vezes tu quiseres. Ele vai continuar morto. Só o Espírito dá vida. Eu vi, versículo 34, eu vi e dou testemunho. João termina com uma dupla afirmação. Uma visão pessoal e uma declaração pública. O que nós vemos aqui elimina completamente a dúvida, a hesitação, o relativismo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 9 a 11, diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Então, a fé cristã não é uma probabilidade, talvez sim, talvez não. Não é uma hipótese. Não é uma tentativa de. É uma convicção baseada em quê? Na revelação. O que é que João vai dizer? Este é o Filho de Deus. Amém?
João não deixa aqui espaço para meios termos. Jesus não é apenas o profeta, o mestre, o exemplo, ele é o Filho de Deus. Salmo 2:7, lembram-se quando nós estávamos a estudar o Salmo 2. Salmo 2:7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1, versículo 3, já lemos o 1 e 2, o versículo 3 diz, ele quem? Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fez tudo o que tinha a fazer. Ele criou, ele sustenta, ele terminou a sua obra e ele está à direita da majestade. Este ponto eu acho que acaba com toda a hipótese de alguém se achar neutro. É impossível diante. Deixa-me fazer-te um confronto final. Se Cristo é apenas uma inspiração para ti, é porque tu ainda não ouviste o testemunho do céu. Se Ele é apenas um exemplo moral, tu ainda permaneces morto nos teus pecados. Mas se Ele é o Filho de Deus, confirmado pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo, então só resta uma reação, uma resposta a isso. Arrependimento, fé e uma submissão diária à sua pessoa. Então, concluir, o texto que nós hoje nos debruçamos ensina-nos que o céu testificou publicamente, que o Espírito confirmou isso de maneira objetiva, que Cristo foi revelado definitivamente e que a fé bíblica verdadeira é uma resposta à revelação e não ao sentimento. Amém, meus amados? Vamos orar.